Reverendas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos, podem vos assentar. A liturgia deste domingo, ela é para nós, ao mesmo tempo consoladora, e também é o resumo da história da nossa salvação. O evangelho que nós escutamos hoje é uma passagem tão conhecida por cada um de nós, e é também por nós, muitas das vezes, mal compreendida, por conta justamente do nosso orgulho ao achar que sempre nós fazemos parte de algo mais importante e queremos sempre colocar os nossos irmãos em segundo plano, ou seja, procurando achar defeitos em cada um deles. Portanto, nós consideramos que nós somos as 99 ovelhas e o nosso irmão, seja dentro dos nossos familiares, dos nossos amigos, do nosso convívio, sempre será aquela ovelha perdida. Mas a liturgia de hoje também nos convida, portanto, a contemplar em Jesus, bom pastor, um olhar misericordioso e, portanto, o caminho que ele fez para alcançar a nossa salvação deve ser por nós reconhecida e meditado. Ou seja, todo aquilo que a igreja vai, portanto, depois destes domingos que nós celebraremos todos eles de verde, é, portanto, recordando aquilo que Jesus fez para alcançar a nossa salvação e, portanto, nós devemos fixar os nossos olhares nesses ensinamentos que a igreja, pouco a pouco, em cada domingo depois de Pentecostes, vai colocar, portanto, para nós aquilo que nós devemos aprender. Ela vai dando para nós os ensinamentos para que nós possamos, de fato, alcançar e chegar até um dia contemplar a face de Deus nos céus. A primeira leitura que nós escutamos hoje, da primeira carta de São Pedro, é para nós uma recordação do perigo constante que nós corremos, portanto, diante do pecado, diante do demônio, diante do mundo. Nós colocamos muitas das vezes a nossa alma em risco diante de muitas ocasiões e situações. Quando nós esquecemos o lado espiritual, o aspecto sobrenatural da nossa vida, nós esquecemos, portanto, que existem ao nosso redor, ao mesmo tempo, os anjos de Deus e a presença de Deus, e do outro lado também o demônio, os demônios que procuram a todo tempo nos perder. E, portanto, São Pedro, ao recordar para nós esta luta que existe entre o bem e o mal, não que o bem e o mal estejam ao mesmo nível, ou seja, que Deus é igual em poder ao demônio, mas, portanto, por conta da inveja do demônio, ele quer, portanto, também que cada um de nós não alcance a salvação. Ele procura, por conta da inveja daqueles que foram escolhidos por Deus, os salvos, portanto, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, ele anda ao nosso redor como um leão. São Pedro usa uma figura tão importante. Se nós víssemos um leão à nossa frente, nós facilmente sairíamos correndo. E também nós, diante das tentações e diante também do demônio, assim nós deveríamos proceder. Ou seja, diante do pecado, diante da possibilidade de ofender a Deus, nós devemos sair correndo. Nós não devemos dialogar com a tentação, dialogar com o pecado. Ou seja, nós estamos diante de um inimigo da nossa alma e, portanto, nós devemos nos precaver diante da possibilidade dele nos ferir. E é justamente isso que o demônio faz com cada um de nós. Existe uma relação, portanto, muito estreita entre a situação que esta ovelha que foi encontrada por Cristo e aquilo que o demônio faz com cada um de nós. Quando a ovelha, portanto, ela se afasta do rebanho, ela, portanto, perde toda a noção de onde ela deve caminhar, de onde estão as 99 ovelhas e, portanto, ela perde, como fosse, vamos dar um exemplo assim, ela perde toda a orientação espacial da sua vida. Ou seja, as ovelhas não têm a capacidade de, pelo fato, procurarem o seu dono, ou seja, procurarem aquilo que deveria estar constantemente presente na sua vida. E assim acontece com cada um de nós. Facilmente, quando nós nos afastamos de Deus, a nossa vida vai, portanto, perdendo o sabor, perdendo o cheiro das coisas de Deus, e nós, muitas das vezes, também vamos nos acostumando com a situação que nós nos encontramos. Portanto,
Quando o demônio vem diante da possibilidade de tentar a cada um de nós, ele, portanto, quer roubar a graça de Deus que foi alcançada pelo poder de Cristo na nossa vida. Ele vem justamente para roubar, destruir e matar a nossa alma. E é isso que São Pedro, portanto, recorda a cada um de nós na sua carta. E, portanto, a gente deve olhar para a mensagem de São Pedro justamente como um perigo para a nossa alma, ou seja, nós devemos considerar constantemente que nós estamos em perigo de perder a nossa alma. Quando vamos pouco a pouco cedendo ao demônio e, portanto, quando Cristo vai contar esta parábola, ele justamente vai dizer a situação real que uma ovelha que está fora do rebanho, ela se encontra. Ela está constantemente rodeada de predadores, ou seja, o mundo e o pecado. Ela constantemente não encontrará pastagens seguras para se alimentar, portanto, ela vai ficando mais magrinha, ela perde as graças que o pastor e o rebanho lhe concediam, e pouco a pouco também ela vai ficando cada vez mais suja, porque ela não sabe aonde ir e nem aonde ficar. E, portanto, ela se encontra doente e à procura, portanto, do seu Redentor, do seu Salvador, do seu pastor. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele narra para nós esta parábola que, segundo os santos padres, e é a interpretação também da igreja, liturgicamente falando, concede a cada um de nós a possibilidade de olhar para essa parábola não com um olhar humano, ou seja, considerando justamente por conta do nosso orgulho e do nosso pecado, a possibilidade de considerar que nós fazemos sim parte das 99 ovelhas. Não, nós não fazemos parte das 99 ovelhas. Cada um de vocês também não fazem parte do número das 99. Este número justamente simboliza todos aqueles que foram salvos por Cristo, aqueles, portanto, que nunca perderam a amizade com Deus. Nosso Senhor vai narrando pouco a pouco essa parábola e justamente ele vai dizer para nós que as ovelhas estavam, portanto, que o pastor vai deixar as ovelhas em um lugar alto, ou seja, isso recorda para nós o mistério eminente da encarnação. Cristo deixaria todos os anjos que estão nos céus e que nunca pecaram contra Deus, ao contrário dos demônios. Esses anjos, portanto, nunca estiveram longe da presença de Deus. E eles, portanto, são essas 99 ovelhas. E Cristo, ao se encarnar, ele deixa essas 99 ovelhas nas montanhas, nos lugares altos, portanto no céu, e ele se encarna e vai, portanto, atrás desta única ovelha, ou seja, a nossa humanidade. Todos nós, portanto, fazemos parte desta única ovelha. Então nós devemos nos considerar, portanto, como essa ovelha pecadora que está à espera do seu Senhor, do bom pastor, que vem justamente para poder resgatá-la. E uma das figuras principais do início do cristianismo é justamente o bom pastor com uma ovelha nas costas. Isso recorda que Cristo, ao mesmo tempo que deixou as 99 ovelhas, ele vem, portanto, atrás de cada um de nós, ele vem para restaurar e redimir a humanidade e, portanto, ao encontrá-la ferida, machucada, suja pelo pecado e pelo demônio, ele, portanto, vai se rebaixar, vai descer e vai, portanto, colocá-la em seus braços. Então, existe uma referência no início a Cristo deixar as 99 ovelhas no céu, justamente os anjos que já estão salvos na presença de Deus, e, portanto, é o mistério da encarnação que nós celebramos no Natal, e, portanto, também, quando ele se encarna, ele vem justamente para redimir e buscar esta ovelha, e quando ele a coloca em seus ombros, é justamente o mistério da nossa redenção. No mistério no qual Cristo, por sua paixão, morte e ressurreição, ele nos redimiu, nos restaurou a possibilidade de novo, estar na presença de Deus. Ao contrário do pensamento protestante, que já acha que nós já estamos salvos, ou seja, que nós, independente daquilo que nós fizermos, daquilo que nós pensamos, basta somente crer no nome do Senhor Jesus e nós seremos salvos. De fato, existe uma verdade nisto, mas
que Cristo já nos redimiu, que Cristo já nos salvou, mas a possibilidade da nossa salvação também depende da nossa correspondência, depende da nossa liberdade. Nós já estamos salvos no sentido de que Cristo já nos libertou do pecado, do poder, das trevas e do demônio, mas ainda existe, como diz São Pedro, a possibilidade do demônio roubar essa salvação. E, portanto, quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, no final da narração do Santo Evangelho, nós vemos que Cristo, ao dizer justamente que depois que um pecador se converte, existe uma maior alegria do que todas as 99 ovelhas que não deixaram a presença de Deus, é justamente simbolizando a alegria que Deus, que ama cada um de nós eternamente, Ele procura a cada instante nos salvar, Ele, portanto, quer a nossa salvação. Nós devemos sempre nos considerarmos justamente como essa ovelha que precisa de salvação. É preciso que nós constantemente necessitamos e recordemos da nossa necessidade de Deus. A liturgia de hoje nos convida a jogar as nossas preocupações, os nossos pensamentos, aquilo que nós não temos controle sobre a nossa vida, e confiar justamente em Cristo, que veio para nos levar em seus ombros para um lugar de paz, um lugar de tranquilidade e de felicidade eterna, que é o céu. Então, quando nós olhamos para a liturgia de hoje, é aquilo que a igreja quer que nós meditemos e consideremos para a nossa vida, é recordar justamente a importância daquilo que Cristo e do amor de Deus por cada um de nós. Ou seja, que Ele um dia, eternamente, decidiu buscar esta ovelha perdida justamente por conta do amor, e que Ele quer que nós esperemos, portanto, que Ele nos encontre aonde nós estivermos. Esta atitude de abandono nas mãos de Deus, que a ovelha, mesmo sabendo que ela necessita da presença de Deus, ela não tem capacidades. Como que essa ovelha, portanto, vai se afastando do rebanho? Nós devemos recordar que quando nós nos afastamos da igreja, em primeiro lugar nós devemos recordar que nós já começamos a não cumprir com o quê? Com os mandamentos. Então, quando a gente vai nos distanciando dos mandamentos de Deus, nós, portanto, estamos como esta ovelha que vai, pouco a pouco, se afastando do rebanho e vai perdendo as suas forças. As virtudes também que aquela ovelha tinha ao estar dentro do rebanho, ela, portanto, vai se tornando cada vez mais pecadora, ou seja, ela vai se tornando cada vez mais propícia aos predadores. E quando nós, portanto, nos afastamos de Deus, dos mandamentos, das virtudes, nós nos encontramos justamente assim como essa ovelha que está ferida, machucada e que necessita de alguém que a busque. E é justamente Cristo que vem ao nosso encontro, e é Ele, portanto, que restaura as nossas forças e nos leva a um lugar tranquilo, a uma pastagem segura, onde nós encontraremos, junto do bom pastor e da alegria dessas 99 ovelhas que se alegram conosco, justamente a possibilidade de nós contemplarmos um dia Deus face a face no céu. Portanto, quando nós olhamos e celebramos este domingo, nós devemos recordar constantemente a nossa humildade. É aquilo que o introito da Santa Missa de hoje nos recorda. Ela coloca nos nossos lábios: olhai, Senhor, para mim, que sou solitário, ou seja, esta ovelha que se reconhece indigna, ela não se reconhece, portanto, fazendo parte daquelas 99 ovelhas, e ela pede que Deus tenha misericórdia da sua alma, e, portanto, ela quer que Deus olhe com um olhar de misericórdia, e é justamente a atitude que nós devemos ter para com Deus constantemente, que nós somos pobres e necessitamos de Deus. Um dos perigos tão perigosos da nossa alma é considerar-nos autossuficientes, ou seja, quando o orgulho toma conta do nosso coração, e se essa ovelha, diante da sua enfermidade, do seu distanciamento do rebanho, ela se considerasse que ela não precisa ser resgatada pelo bom pastor, é justamente a ruína para aquela ovelha. Então nós devemos constantemente nos reconhecer que nós necessitamos de Deus e de Cristo em nossa vida. E isto
se faz e se realiza justamente na nossa entrega e na nossa disponibilidade de acolher a salvação e dele cuidar de nós e curar as nossas feridas por meio dos sacramentos, por meio, portanto, da graça divina que começa a nos transformar, não na parte externa, mas internamente, que Cristo vai mudando a nossa vida, a nossa consciência, e aquilo, a orientação que nós perderíamos longe de Deus, longe do rebanho, longe do bom pastor, nós encontramos dentro do nosso coração a harmonia que o pecado e que o demônio gera dentro da nossa existência. Ou seja, quando nós vamos pouco a pouco nos afastando de Deus, a nossa vida perde a orientação completa, assim como essa ovelha que não sabe para onde ir, também nós, com o pecado, sendo escravos do demônio, nós estamos nas suas mãos e não sabemos para onde ir. E encontramos muitas das vezes em estado de pecado, em uma situação que nós não sabemos como resolver, como modificar aquela situação, mas quando nós reconhecemos que nós somos pobres e necessitamos da salvação que somente vem de Jesus, nós, portanto, temos a possibilidade de novo, ser alguém feliz, de encontrar, portanto, a salvação eterna para nós, que foi prometida por Deus e Ele realizou por meio do seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.